Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Tá fraco, né, irmão? Líder de adolescente, paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem ou não? Sim ou não? Sim. Quem está cansado, diga amém. Estamos juntos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu, gente? Quero aqui agradecer, né, ao pastor Álvaro pela oportunidade de permitir a coordenação dos adolescentes, né, na pessoa do Marcone, da Meire, de poder fazer o convite, de poder estar aqui, rever os pastores, né? Obrigado, Deus abençoe, Israel, pastor, Fernando, né? A Meire, é isso aí, estou muito feliz, né? Quem mais? Pastor William, eu sou ruim de guardar nome, mas estou aqui, Deus está dando graça, né? De poder rever vocês, tá bom? Vamos falar aqui alguns assuntos bem rápidos, gente, sobre um pouquinho, né, de liderança, e eu vou usar um texto, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 30, verso 24 até o verso 28. Nós vamos falar aqui até 4 e pouquinho, alguns tipos de líderes, né, que a gente vai encontrar aqui nesses animaizinhos que eu vou falar aqui, que ninguém dá nada para eles, mas é dotado de grande sabedoria, né, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. E não fique bravo comigo se eu falar algumas coisas aqui que possa, né, atingir o seu coração e você ficar assim emocionalmente abalado. Nossa, essa foi forte, meu Deus, não aguento mais, hashtag não quero mais. Para com essas coisas, tá? Hoje nós vamos tratar de assunto aqui para líderes, tá bom? Vamos lá? Provérbios 30, 24 ao 28 diz assim: há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, mas todavia preparam o seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo frágil ou débil, contudo fazem as suas casas nas rochas. E aí vem quem? O gafanhoto, que não tem rei. No entretanto, eles todos saem em bandos. E por último, a lagartixa ou a aranha, não sei como que está aí na sua versão, a gente se segura com as mãos, mas ela está no palácio dos reis. Quantos podem dizer amém? Gente, eu gosto sempre de me apresentar, até porque nós estamos aqui num trabalho para liderança. Eu sou o pastor Anderson, todo mundo me conhece como pastor Bisnaga. Foi meu pastor que me apelidou de Bisnaga. Não tem nada a ver com o meu sobrenome, mas eu não fico bravo com isso não. Jesus é o pão e eu sou a Bisnaga e hashtag tamo junto. Fiquei muito triste porque agora no café teve coxinha, teve, que mais? Pão de queijo, torta e agora Bisnaga. Glória a Deus, né, gente? Sou casado com a irmã Josi já há 27, vamos fazer 28 anos, pai da Rebeca, de 16, e pai da Giovana, que vai fazer 25 e vai casar agora dia 19 de outubro. Né? Vai casar 19 de outubro. Eu não gosto de tocar muito esses assuntos, porque eu fico assim, emocionalmente muito feliz, porque é uma despesa a menos na minha casa. Brincadeira, gente. É nada, pai de menina sabe como que é, né? Apegado. Mas eu estou muito feliz que ela vai casar, encontrou um varão, crente, que quando ela me apresentou, eu olhei para ela e falei assim: Giovana, não vai dar certo, é jugo desigual. Aí você vai perguntar: pastor, ele não é da igreja? Não, ele é crente, tudo. Só que ela tem 1,53 m, ele tem 1,94 m. É um jugo desigual, não é, irmão? Eu olhei assim e falei: eita, glória a Deus. Mas aí a gente vai na média. Né, e eu então percebi que ela está cansada de, né, deve ter algum trauma de homem pequeno dentro de casa. E eu acho que ela quis casar agora para poder, né, elevar a altura, né, das minhas gerações futuras. Cuido de adolescentes ali do departamento em Campinas há 15 anos, vamos para 16 anos agora. E assim, gente, há 15 anos atrás, com a geração de hoje, você vai ter uma ideia de que não tem nada a ver o que era 15 anos atrás e o que é a geração de hoje. Na verdade,
você já deve ter estudado isso, né, sobre os tipos de gerações, a geração silenciosa, a geração X, Y, Z, depois vem agora a geração alfa. Antigamente a gente falava assim, as gerações, né? Avô, pai e filho, mais ou menos assim, não é? O avô, o pai e o filho. Então essas gerações, o tempo durava entre 10, 15 anos, 20 anos. Hoje as gerações, elas têm se encurtado. Por exemplo, só uma ideia, um adolescente de 12 anos, hoje ele vai ter problema de comunicação com um de 17. Né? Então 5 anos já tem feito uma diferença e encurtado esse tipo de gerações. Então, trabalhar com adolescente é um grande desafio. Então eu queria que você, com muito carinho, sem ofensa nenhuma, perguntasse para quem está ao teu lado, porque eu quero começar com essa pergunta. Você é líder de adolescente ou você está como líder de adolescente? Você é ou você está? Pastor, eu sou, Deus me chamou. Ok. Pastor, eu sou, Deus nem me chamou, mas não tinha quem colocar. O pastor me colocou. Você então está, mas eu não quero te desanimar. Quem sabe através desse você está, Deus pode, através desse trabalho, colocar um desejo no seu coração, você se aperfeiçoar, gostar e quem sabe Deus te dá a graça de começar a liderar então essa geração. Segunda coisa que eu quero falar aqui que é muito importante, não fique dodói com o papai, tio Bisnaga, por favor. Não queira ser líder de adolescente para depois ser promovido a ser líder de jovens. Se você está, eu quero ser líder de adolescente, que o meu objetivo é ser líder de jovem. Hashtag pede a conta. Não vai dar certo. Por quê, pastor? Porque nem sempre um bom líder de adolescente vai ser um bom líder de jovens. Se você perguntasse, por exemplo, aqui ao pastor Álvaro, se ele estivesse aqui, tem muitos bons diáconos, que quando ele é consagrado para presbítero, ele não estraga o ministério dele. Porque ele não foi chamado para ser presbítero, ele foi chamado para servir como diácono. Tem gente que foi chamado para cuidar de adolescentes, eu vou falar um pouco dessa diferença. Mas ele não vai ser um bom líder de jovens, ou vice-versa. Ele vai ser um bom líder de jovens, pode ser que não seja um bom líder de adolescentes. Por quê, pastor? Porque a gente tem que entender que o ser humano, biologicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, ele tem fases. E essas fases, elas precisam ser respeitadas. Ok ou não? Então, por exemplo, pré-adolescência, adolescência. Começa, eu estou dando aqui só uma ideia, não estou afirmando, porque isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas a adolescência, ela começa entre ali de 11 para 12 anos. Pré-adolescência, adolescência, ok ou não? Aí vem pelo menos uma divisão de 3 partes da adolescência. Eu acho que eu falei aqui a última vez, que a adolescência é puberal, né, que é a fase que o adolescente entra na puberdade. E aí, gente, você vai ter adolescente assim, de vários tipos. Você vai ter aquele adolescente que nessa fase está tendo mudança física, hormonal. Você vai ter adolescente menina, por exemplo, que vai ter uma questão na vida dela que não tinha, que é a tal da TPM. Você vai ter um menino que os hormônios vão começar a florar, e aí ele passa de ser o bonequinho que vinha na mão da mãe, agora ele quer ser o gatinho da igreja. Esse é legal. Ele vem com aquele bigodinho, código de barra. Eita, glória a Deus, né, irmão? Tem uns que vem com aquele QR Code, né, irmão? É QR Code que fala, né? Aquele cavanhaque. Porque ele está naquela fase. E ele tem que ser respeitado nessa fase. Amém ou não? Ele não pode ser antecipado como era na minha época. Eu, por exemplo, não sou tão assim experiente. Não gosto de falar velho, experiente. Mas, na minha geração, a gente foi assim meio que abortado a questão de ser adolescente. E eu explico por quê. Primeiro porque na nossa criação, com 12 anos, um rapaz já tinha que sair de casa para trabalhar e ajudar os pais. Seja lá em qualquer tipo de serviço, ajudante de oficina mecânica, vai vender alguma coisa, vai ser entregador no supermercado, porque era a nossa geração naquela época. Então a gente com 12 anos não tivemos o privilégio de aproveitar a nossa adolescência, que de fato na nossa época era muito boa. A gente não tinha smartphone, a gente era criativo. A gente colocava na nossa cabeça aquilo que a gente ia brincar ou se divertir. E vou falar uma coisa aqui, quem é da minha época, dá glória a Deus se for verdade. A gente era feliz com pouco.
A gente era feliz com estilingue, a gente era feliz com uma bola de meia. Era ou não era assim, gente? A gente era feliz, olha que legal, com um carrinho de plástico, uma linha, e a gente puxava. Eita, glória a Deus, aquele carrinho. Quantos motoristas de ônibus com panela de mãe, da panela da casa, temos aqui? Levanta a mão. Já foi motorista de ônibus com tampa de panela. Chegava dentro de casa, fazia o itinerário, abria a porta, falava, sobe, fecha a porta, vai embora. Falar isso para um adolescente hoje, fala assim, esse cara está usando algum entorpecente, assim, não desejável, é ou não é? Substância ilegal, só pode estar usando droga, brincar com panela. Mas era a nossa época. Então, a adolescência, essa fase, dos 11 aos 14, que a gente fala que é a fase da puberdade, dos primeiros anos da adolescência, é uma fase que você, líder, tem que ter muita paciência. Tem que ter de fato. Né? E por isso que eu perguntei, você é ou você está? Porque quem só está não vai ter paciência de sentar, ouvir. E muitos, né, você, líder, tem que entender que às vezes estão na igreja e os pais não estão. Então eu não quero dizer que você vai ser o papai e a mamãe, não, mas você vai ser aquele que Deus colocou para cuidar, para ajudar, para incentivar. Amém ou não? E tem uma outra coisa, às vezes pais, que o histórico desse adolescente, como posso dizer assim, o lugar mais feliz do mundo para esse adolescente é dentro da igreja. Porque pode chegar em casa e ele ter um lar todo destruído, abusos, espancamentos, não é? Então, para esse adolescente, o melhor lugar para estar é na igreja. Então, percebe como é importante o seu ministério que Deus confiou nas suas mãos? Você está trabalhando com uma geração que, se Jesus não voltar daqui 10 anos, vão ser os universitários, vão ser os profissionais, vão ser as pessoas que vão ou agregar ou sofrer prejuízos, né, por questões da vida, da sociedade. Então, Deus te chamou para cuidar. Vou falar agora, está gravando. Por favor, líderes de jovens, irmãs do departamento de ciclo de geração, varões, anciões, pé na cova, não fique bravo com o que eu vou falar. Nós estamos liderando o melhor grupo da igreja, está entendendo ou não? Nós estamos, é sério, gente, nós estamos formando uma galera que vai dar continuidade aí aos jovens, amém ou não? Aí por que eu não falei das crianças? Porque das crianças estamos juntos, ligadão, entendeu? Vocês preparam eles para nós e nós preparamos para os jovens. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a fase mais decisiva na vida de um ser humano está na fase da adolescência. Amém ou não? 14 e 17, o meio da adolescência. Que aí entra o fato das maiores decisões. Eu disse aqui, eu acho que eu falei o ano passado aqui, que as maiores decisões por Jesus está na fase da adolescência. Mas também o maior número de desviados da igreja está na adolescência. Nessa fase dos 14 aos 17 anos. Então 14 a 17 é uma fase de muita decisão na vida de um menino e de uma menina. Ok ou não? Que é a fase da adolescência, quiser escrever aí, adolescência nuclear. É o meio da adolescência. É a fase das decisões. Pode perguntar, irmão. Pega, faz uma estatística lá na congregação que você é. Irmãos, quantas pessoas desviaram um dia da igreja? Aí vai lá, levantar uns 10. Pergunta para ele, com quantos anos você afastou da igreja? Ah, com 14, com 15, com 16. Por quê? Por conta das amizades, da escola, os amiguinhos, aquela coisa toda. A pessoa foi lá e se afastou. Mas, se não der glória a Deus agora, eu vou embora de Uber amanhã e eu quero ir embora para casa o mais rápido possível. O maior número de conversões a Jesus também é entre os 14 e 17 anos. Obrigado, eu não vou de Uber. A estatística é, se um se afasta, 2 encontra Jesus. Se 2 se afasta, 4 encontra Jesus. Se 4 se afasta, 8 encontra Jesus. Se 8 se afasta, 16 encontra Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então essa fase é muito envolvente na vida do adolescente. Eles são muito assim, como que eu posso? Influencers, ó. E não começa na internet não, começa no banheiro da igreja. Se uma influencer levantar para ir no culto, no banheiro na hora do culto, ela consegue influenciar mais 5 que vai atrás dela. Principalmente meninas.
Uma vai no banheiro, você chega lá na porta do banheiro agora, tem 5 do lado de fora. Ela nem está afim de ir no banheiro, mas uma foi e ela foi atrás. Aí uma entra, as 5 ficam lá fora. Deus abençoa a tua serva lá dentro. Mas graças a Deus aqui em Uberlândia os rapazes não fazem isso. Mano, vou no banheiro. Você é louco, varão? Não, sou influência, tá bom? E aí depois, a última fase da adolescência é a fase dos 17 até 20. 19, 20. Tem uns que tem 45 anos e não deixou de ser adolescente ainda. É o tal famoso quinta série, que a gente brinca. O cara está com 45, mas a quinta série não sai dele. É ou não é? Tudo vira brincadeira, é aquela coisa. E a gente chama de adolescente. Olha que legal, né? Mas 17 a 20 anos é a última fase da adolescência. Ok ou não? E aí essa fase, já vem as fases das mais responsabilidades, né? Vestibular, estudar, tá? E o que a igreja tem que fazer, o papel da igreja, amém ou não? É que tem que ensinar para o adolescente não espiritualizar tudo. Ok ou não? Porque boleto você não paga com língua estranha. Está entendendo ou não? O que a igreja, o papel da igreja é formar adolescentes que vão ser bons estudantes, bons profissionais. Quem disse que um adolescente aqui não tem que falar 2, 3 idiomas? Tem que falar, irmão, inglês, mandarim, por quê? A gente sabe que futuramente as empresas, né, vão sair daquele vínculo só americano. Chinês, hoje você tem dificuldade de encontrar pessoas no mercado que sabem falar mandarim, por exemplo, ou uma língua asiática. Por que não incentivar? E esse é o papel da liderança, é levar o adolescente até os pés de Jesus, mas também dar essa formação, né? Porque muitos deles não têm essa formação dentro da sua casa. Amém ou não? Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Eu não tive uma formação de lado paterno na minha casa. Quem me ajudou foi meu avô. Agora imagine um avô querendo formar, na época, um adolescente da época que ele foi adolescente. Percebe? Eram gerações diferentes. Mas o meu avô, mesmo não sendo crente, ele me ensinou, por exemplo, nunca pegar nada de ninguém, ser um rapaz trabalhador. Entendeu ou não? Então, foi muito importante. E aí que eu, como um pai que abandonou a família, não tive um lar assim estruturado, né? Muitos vizinhos falavam que eu era, né, o Xerox do meu pai. Meu pai era o Zé Pinguinha, eu ia ser o Zé Pinguinha Júnior. Entendeu ou não? Mas a igreja fez um papel diferenciado na minha vida na adolescência. Eu não fui o Zé Pinguinha. Jesus olhou do céu e falou: tu és uma bisnaguinha. Eita glória! E eu estou feliz porque Jesus é o pão e eu sou a bisnaga. Amém ou não, irmãos? Legal. Só dei esse pano de fundo para você entender um pouquinho, né, aquilo que você tem que entender sobre adolescente. E outra coisa, lembra desse negócio de fases tem que ser respeitada? Então agora eu vou passar a bola para um professor, que é o pastor Zezeel, porque eu não sou professor, então não é. Até a escola secular respeita essas fases. Amém ou não? Qual é o normal? Por exemplo, na minha época era quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, primeiro colegial, agora mudou. Ensino fundamental, ensino médio, não é isso ou não? Até na escola secular, há uma questão chamada a idade. A idade tem que estar linkada com o ano que a pessoa está cursando, o aluno, sim ou não? Então, por exemplo, 16 anos, eu acho que é segundo ano do ensino médio. Um exemplo, 15 anos, primeiro ano do ensino médio, sim ou não? Quando uma pessoa tem 30 anos e ela quer cursar o ensino médio, pode ver, as escolas não colocam esse de 30 anos junto com um adolescente de 15, 16. Criaram o tal do EJA. É isso ou não? É isso? Por quê? Que é uma formação para a idade. Então, presta atenção. Se aí no mundo secular existe essa diferença e respeita as fases, nós, igreja, também devemos respeitar essas fases. Amém ou não? Aí eu queria falar um negócio, mas não vou falar não, porque acho que vai dar ruim. Mas acho que eu vou falar, porque acho que vai dar legal. Não adianta pastor de congregação
querer pegar o adolescente de 13 anos e falar, não, isso daqui é do grupo dos jovens. Ele não é dos jovens, ele é dos adolescentes. Desculpa, falei, não antecipe, não precipite só para ter status na sua igreja que tem jovem lá. Jovem não é com 13 anos, 14 anos, 15 anos, nem 16 anos. É adolescente. Entendeu ou não? Então, vamos respeitar essas fases, porque até na nossa escola bíblica dominical tem as revistas com as faixas etárias corretas e assuntos corretos para essa divisão de idade. Amém ou não? Amém. Vamos lá. Grandes em sabedoria. Nós lemos aqui Provérbios, capítulo 30, do 24 ao 28. E aí, olha que coisa interessante. Esse provérbio que nós lemos, ele vai tratar de 4 coisas menores, mas providas de sabedoria. Quando eu estava lendo isso daqui, eu entendi, Marconi, o seguinte: departamento de adolescente, há um tempo atrás não existia na nossa igreja. Era criança, valente de Davi, não, ovelhinha de Jesus, ia para os jovens, valente de Davi. Era ou não era assim? Aí depois, casava, virava a Rosa de Saron, que é as irmãs. E os varões de guerra. E depois dos varões de guerra, aí o último lá que eu acho que tem que ter um trabalho forte com o pessoal mais experiente. Eu acho, né? Como que chama aqui? Não, Ministério Matusalém. Não, eu acho que tem que ter um ministério forte com a galera mais experiente. Tem que ter a igreja. Eu acho que até, né, assim, uma atividade assim, né, legal. Tem que envolver, né? Porque todas as fases são importantes. Então eu acho isso daí. Mas quando eu estava lendo aqui, qual que era o departamento mais assim, meio que isolado? Nossas crianças, os jovens e os adolescentes. Fomos taxados de aborrecente, rebeldes. Era isso que era adolescente. Ficava correndo para os banheiros, jogando papel por cima da casinha, grudando chiclete no banco da igreja. Era ou não era assim? E ainda tinha um lema entre eles: resistir os diáconos e eles fugirão de nós. Porque na verdade, pastor Gisel, o adolescente ele não tinha um local próprio, um departamento, ele ficava deslocado. Entendeu ou não? Então quando eu comecei a pensar, eu falei, é mesmo, a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha, parece aqui que são os menores, e é verdade. Só que aqui o texto vai trazer, escavar, que desses menores dá para tirar grandes lições de sabedoria. Eu vou dar uma palavrinha, eu não estou pregando, tá, irmão? Só estou tentando. Eu disse ao pastor José, o professor é você. Eu começo a falar e dou vontade de pregar, porque eu sou evangelista. Então, aí daqui a pouco faço apelo, e aí o negócio na minha fala, mas vou tentar me controlar. Mas você vai dar um glória a Deus aqui. Quando a gente olha para um adolescente, fala assim, meu Deus, são os menores, meu Deus, tal. Mas quando você senta para trocar ideia com eles, vocês vão ver que muitos deles é um poço de sabedoria que vai trazer ensinamentos para nós adultos. Está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Você começa a conversar com eles e é mal barato. Você começa a falar, o que está rolando na escola? Ele fala, pastor, nossa, vou falar a linguagem deles, tá rolando mó bafo lá na escola. Porque bafo na minha época era gente que não escovava o dente. Agora bafo, tá rolando um bafo, é tipo fofoca, é isso ou não? Tá rolando um bafo lá na escola. Nossa, pastor, o menino com a menina, aquela menina lá da 5ª série. Nossa, pastor, nossa, ela diz que é da igreja, mas olha, pastor, ela fica com todo mundo lá na escola. Nossa, pastor, olha, já ficou com o Gideão e com os 300. Pastor do céu, né? O negócio lá é forte, pastor, é forte o Brasil. Aí você, opa, vamos pegando. Aí você senta com um adolescente e fala assim, e aí, Adô, o que está rolando na internet aí? Ah, pastor, tem um youtuber lá, que o cara é influenciador, e papapá, a ideia do cara é essa, papapá. E aí, o que está rolando lá? Qual é a música do momento? Não é? Aí você vai lá, o adolescente fala, pastor, lá na escola, segundo as informações, ele nunca ouve, é segundo as informações de um amigo que escutou, que lá tem um MC tal, o cara canta, o funk tal, e papapá, e você só vai pegando essas informações. Agora, o pastor Israel falou um negócio muito legal, sobre jeitos de pregar, métodos de pregar. Eu, por exemplo, eu já fui pastor de igreja, eu já fui muito sério, são fases, eu já preguei, assim, eu era pastor de igreja, eu não podia pregar que nem eu prego para adolescente, então eu chegava lá, queridos irmãos, estamos felizes nessa noite, no beneplácito deste conclave, quero ser lacônico, você entendeu o que eu falei ou não?
Não, nem eu. Não, um dia um cara foi falar isso lá na igreja, eu tive que pegar o Google o que é lacônico? É uma palavra conhecida, mas não é falada todos os dias. Ninguém chega lá, vamos cantar o hino da harpa, o hino 442. Lacônico no céu, Jesus há de aparecer. Porque lacônico é ser breve. Entendeu ou não? Então, você vai pregar para adolescente, você não vai falar assim, irmãos, eu quero ser lacônico nessa manhã, nessa tarde, o adolescente, hã? Ou grilo, clique. Não. O certo é, e aí gente, pai do senhor, tudo bem? Vai ser rapidão, fechou? Já pegaram. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidinego, lá na Babilônia, diante da estátua. Na minha cabeça, quando eu estou lendo, pastor, é uma cabeça que eu não sei de onde vem. Eu não consigo ver o Sadraque, o Mesaque e Abidinego de aquela roupa, aquelas vestes, né, lá de Israel. Não, na minha cabeça eu estou vendo Sadraque, Mesaque e Abidinego de Vans, de Nike, os caras na Babilônia, né, mais atualizada, tá entendendo ou não? Eu não consigo ver a estátua como simplesmente uma estátua, mas eu estou vendo a droga, estou vendo as coisas do mundo, estou vendo o funk, estou vendo os convites, na minha cabeça já vai, o que está rolando com essa meninada que quer atrair eles para fora, na minha cabeça, eles estão passeando dentro da fornalha, assim gente, de calça jogue, é isso mesmo, os caras tá lá, camisa da Tommy, aê, Sassá, beleza, mesa, e aí nego, que é o Abidinego, como tá? Tô mó bronzeado, glória a Deus. Quando você traz isso para 2024, você não vai ter adolescente saindo para ir para o banheiro. Foi o que o pastor disse aqui. Você não vai ter adolescente, o adolescente fala, esse cara está atingindo o meu jeito de ser, de falar da minha pegada do dia a dia. Quem aqui tem, por exemplo, um notebook ou um computador que quando você liga, né, os mais chiques são aquela da maçã, né? Assim, MacBook. É isso aí. Mas nós assim, povão, Campinas, aparece lá o Windows. O Windows foi criado lá nos anos 80. Sim ou não? Só que ainda existe o Windows? Sim. Mas o Windows de hoje é o mesmo Windows de 80? O que aconteceu durante esses anos? Favor, formatar e atualizar? Sim ou não? O seu programa. Deixou de ser Windows, mas se atualizou? Sim. É a mesma coisa. A essência da palavra, que é o Windows, a gente nunca vai perder. A mesma palavra de 82, de 83, de 84, de 85, de 86, é a mesma palavra de 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Só que se a gente não for formatando e atualizando, a informação de 40 anos atrás não vai servir para o adolescente de hoje. Então, a gente quando olha para um adolescente, a gente vai aprender. Por isso que o texto diz aqui, são menores da terra, mas são grandes em sabedoria. E aí começa por quem? Pela formiga. Diga comigo, formiga. Pastor, o que a formiga vai me ensinar como líder? Primeiramente, vou falar. A formiga, a própria Bíblia diz que ela não é preguiçosa. Eita glória. Líder de adolescente que não quer acordar de domingo para ir para EBD. Eita glória. Como que você vai exigir que o seu adolescente vai para EBD? Se tu és um poço de preguiça, vaso. Eu acho que quando as trombetas soar, você vai falar assim para Jesus. Me leva. Né, pastor? Né? Então, não era isso que eu ia começar, mas já comecei por aí, receba essa, porque nessa tarde está dando uma preguiça, então você não é preguiçoso, você é líder, você está aqui. Então a formiga, ela tem aqui um negócio muito interessante, que diz aqui no verso de número 24. Ela, porém, verso 24, deixa eu puxar aqui de novo só para a gente ler. 25, ela não é um povo forte, mas ela prepara seu alimento no verão. Por que ela prepara o alimento no verão? Porque na época do inverno, ela já fez o seu estoque. Entendeu ou não? Sim ou não?
Ela pegou o verão inteiro, trabalhou, carregou aquele pedaço de bolo que você deixa cair no chão da cozinha da sua mãe. Ela carregou aquela folha, que você fala assim, não, a folha é maior do que ela. Ela carregou aquele restinho de comida que você, sei lá, entendeu? Ela foi o verão inteiro. Porque quando chegou o inverno, ela não precisou sair atrás de comida. O que essa formiguinha que é pequena ensina para nós aqui líderes hoje? Quiser anotar, anota aí. Ela ensina que o líder tem que ter planejamento. Eita glória. Pastor, isso não é requisito de assembleiano. Assembleiano faz o que Deus orienta. E na última hora papai vem com a providência. Vai nessa. Vai nessa, tu varão perfeito. Tem hora que Deus até ajuda por misericórdia. Mas lá no céu ele fica assim, esse meu filho, hein? Tem planejamento nenhum na vida. Então a formiga, ela traz ao líder planejamento. E aí, para quem fez faculdade aqui, principalmente de administração, lá na faculdade você vai aprender muito sobre planejamento estratégico, tático e operacional. Entrou na faculdade, primeira matéria, tipos de administração. Ok ou não? E aí você vai aprender todo o planejamento, aquela coisa tal. O que é se planejar? Né? É você, e aí se quiser anotar aí, vai ser muito legal, é você começar o ano de trabalho colocando, por exemplo, algumas metas. Quais são as metas para esse ano? Você tem que começar a se planejar. Por quê? Porque chega de última hora, você quer fazer um evento, e aí não vai dar certo, o que vai rolar? Você vai se frustrar. Eu pensei na minha cabeça, igual o pastor aqui, ó. Já estou vendo eu pregando na igreja. Nessa frase eu vou dar um grito e a glória vai virar. E às vezes não vira. Às vezes desvira, mas não vira. Aí você fica, nossa, não rolou essa daqui, deixa eu arrumar mais uma. Peraí, nossa, essa deu certo. Hadouken! Não, também não deu certo. Meu Deus! Não, agora eu vou ser Gilmar Santos. Jesus Cristo. Também não deu certo. Eu gostava de imitar o Gilmar Santos, o pastor Gilmar Santos. Um dia o pastor Gilmar Santos jogando a Bíblia no povo, na hora que a Bíblia bateu, o povo sentiu o poder. Fui imitar isso daí, irmão. Na hora que eu joguei a Bíblia, o pastor, vai lá pegar, irmão, caiu no chão lá. Então tem hora que não rola, tá entendendo ou não? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, colocar metas anuais. Né? O que eu vou trabalhar com meus adolescentes durante esse ano? Ok ou não? Quer ver uma coisa legal que ajuda também? A igreja aqui em Uberlândia trabalha com temas anuais ou não? Qual que é o tema esse ano? Ele não sabe, pronto. Pronto, aí, isso aí. Você vai pegar esse tema anual e vai, por exemplo, trabalhar com os adolescentes. Vamos falar sobre santidade, né? Vamos trabalhar com os adolescentes sobre santidade. Então, você vai fazer um planejamento, tá? Nesse planejamento, você vai trabalhar em cima desses temas, tá? Então, por exemplo, o planejamento anual, você, não sei quantas vezes você se reúne com seus adolescentes, que, eu vou falar uma verdade aqui, eu posso falar ou não? Posso? Um ensaio por semana e 1 hora de EBD é bom, mas não é o suficiente. Porque para segurar adolescente hoje na igreja, não tenta segurar ele só com o ensaio. O ensaio é consequência de um trabalho que tem estrutura. Porque teve palestra para adolescentes aqui, né, para regência, né? Eu sou ruim de música, mas a regente vai me ajudar agora. Tem adolescente que ele canta bem, tem adolescente que tem vergonha de cantar. Agora, tem adolescente que a voz dele, irmão, é até bom que ele canta, que até o inimigo sai da igreja. O inimigo faz assim, ó, para, que eu estou indo embora. Então, quando você tem um planejamento, ó, EBD, ensaio, porque ainda é uma tradição da nossa igreja, os departamentos, mas eu tenho que chamar ele uma vez por semana para um devocional. E o que vai rolar nesse devocional? Perguntas, assuntos da atualidade. Ok ou não?
Tem muita gente falando, olha, é pecado isso, é pecado aquilo, eu sou contra isso. Mas não sabe de fato, nem o porquê está falando. Por que ele é contra? Por que ele é a favor? Então tem que ter embasamento, você tem que aprender. Gente, nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que aprender dos dois lados. Amém ou não? A gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Por quê? Para eu poder falar daquilo que é certo, eu tenho que saber por que eu estou falando que é certo daquilo que é errado. Então a gente tem que planejar devocionais. Nesse devocional, é aonde o adolescente, naquele momento, vai fazer uma pergunta, vai abrir o coração, vai falar pastor, ou líder, irmã, tia, tio. Eita, glória a Deus, né, irmão? Tio da suquita. É você, varão, líder. Olha, essa semana eu tô meio deprê, estou meio na síndrome do pânico, da ansiedade. Quantos adolescentes pós-pandemia cresceu o número de crises de ansiedade, pânico, tiveram perdas na família. Percebe um monte de problema que os adolescentes enfrentam? Cresceu, por exemplo, na minha época, um adolescente que estava querendo chamar atenção. O que a gente fazia? Ia para a diretoria. Porque a gente sabia que aquele livro que a gente ia assinar, o pai e a mãe ia ter que buscar a gente na escola com a cinta na mão. Eita glória. Aí atingiu o coração do meu pai e da minha mãe, a atenção foi resolvida. O que a meninada de hoje está fazendo? Se cortando, se retalhando. E tem lugar por aí que eles nem se cortam mais, agora estão se queimando. Como que a gente vai resolver esse tipo de problema como líder? Trazendo para eles devocionais, momentos de oração, pessoal, conversando, aconselhando. Quem está me entendendo, diga amém. Então a gente tem que planejar esses trabalhos. Quer ver uma outra coisa que você pode planejar? Marca aí. Organizar a sua agenda. Tem agenda anual aqui na igreja, não tem? Com todos os trabalhos? Como que é aqui em Uberlândia? É dividido por regionais também? Núcleos. Lá em Campinas a gente fala setores, mesma coisa. Aí tem as agendas dos núcleos também. Ok ou não? Igual Campinas, beleza? Mas você é da congregação daquele determinado núcleo. Ok ou não? Então você recebe já a agenda anual. Então você sabe os dias, por exemplo, que você vai ter as suas atividades. Ok ou não? Não deixe para a última hora. Comece a se organizar. A formiga se planejou. No verão ela trabalhou, porque no momento do inverno ela queria estar de boa. Ok ou não? Então, pastor, está difícil achar alguém para pregar. Irmão, eu recebo cada ligação. Agora é mais WhatsApp. Pastor, como que está a sua agenda para o nosso congresso hiper extraordinário da galáxia, do Hammerfly? Vai bombar. Eu falei, quando que é, irmão? Daqui 10 dias. O que você quer que eu vou aí? O senhor tem agenda para pregar? Eu falei, irmão, 10 dias. Não, pastor, porque a nossa organização, desculpa, desorganização. Quer chamar alguém, quer convidar alguém, começa a fazer um planejamento, tem uma ideia, liga, vai lá, pergunta, quais as condições, tem dinheiro? Tem, não traz. E já vou falar aqui uma coisa muito top para você líder, não tem dinheiro, não fica aí colocando empecilho para fazer a obra de Deus, porque não tem recurso para trazer alguém de fora. Deus aqui dentro tem recurso e palavra e vaso e adolescente que pode ser usado por Deus para fazer a obra, tá entendendo? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Você não pode, ai, mas não tive. Não, tem que organizar a sua agenda, amém ou não? Outra coisa, a formiga, ela procura recursos, olha que legal. A formiga, olha que legal, ela tem divisão de tarefa, você sabia disso? Tem a formiga que carrega, olha que legal. Tem a que corta, tem a que pica também. Mano, formiga tem umas vermelhinhas. A minha filha tem alergia de picada de formiga. Ela foi para um acampamento, ela pisou num formigueiro. Ela entrou no hospital com alerta vermelho, começou a fechar, e aí que a gente foi descobrir, teve que usar aquela injeção, andar com a injeção de adrenalina, porque se fosse picar. Então a formiga, você está pensando que ela é vacilona? Está pensando que adolescente é vacilão? Se precisar, eles pica ou não pica? Eles vêm com umas perguntas muito loucas para nós. Pastor, é pecado isso? Não. Mas por quê? Porque, né, aonde está na Bíblia? Quem falou? Exegese, homilia.
Introdução. Que época? Para que grupo? Para que cultura? Os caras vêm com umas perguntas agora para nós. Na minha época, que adolescente perguntava para o líder? É pecado jogar bola? Aí o líder falava assim, segundo o nosso pastor chutar uma bola, 3 meses na disciplina. Jogava escondido. Era ou não era assim? Tinha gente que jogava escondido. Aí quebrava o pé, né? Deus assim quebrava. Aí os irmãos, quebrou o pé e jogaram bola? Não! Estava subindo para um monte de oração. Agora, a pergunta de hoje de adolescente é pecado jogar bola? Não. Pergunta de adolescente hoje, eu estou falando para líderes e vocês têm que saber. Pastor, o menino gosta do outro menino. A menina, o Joãozinho, a Maria, está entendendo? Pastor, por que isso? Por que aquilo? Pois esse dia ele fez uma pergunta para mim, eu não vou falar onde, mas o senhor conhece, está no nosso grupo, no trabalho dele. Pronto, falei. Irmão, a pergunta dele era só meninos. Era a noite dos príncipes. Mó fake news. Olhava assim, irmão, só Shrek. Príncipe nenhum lá, um mais feio que o outro. A pergunta que o adolescente mandou para mim. Irmão, por favor, vigia nas perguntas aí. Que tem pergunta que espero que líder não faça. Mas a pergunta do menino foi essa. Pastor, Jesus quando era adolescente, ele olhava para as meninas que nem eu olho. Aí, a reação da igreja, que era só menino. Ei! Porque assim, sempre tem um isqueirinho para incendiar. Entendeu ou não? Na hora Deus falou para mim assim, não responda, chama ele no final. Aí eu peguei, com muita sabedoria, eu falei, meu amigo, acabando o culto você me procura, porque eu preciso entender primeiro como que você olha para as meninas. Aí depois eu posso dar essa resposta. O que aconteceu? Eu falei, se esse inimigo veio querer me pegar, ele não vai vir perguntar depois do culto. Acabou o culto, benção apostólica, todo mundo tirando foto, abraçando, daqui a pouco um menino desse tamanho, de suspensol, assim, Aí varão, odeio que me chama de varão, não sei porquê. Varão de guerra piorou. Pô, parece que eu sou aqueles cara homem-bomba da Síria. Varão de guerra! Meu irmão, eu sou Bisnaga. Vai me responder ou não vai? Eu falei, responder o quê? Jesus olhava para as minas que nem eu olho. Eu falei assim, rapaz, que legal, como que você olha? Irmão, eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, 13. Eu falei, pastor, eu preciso perguntar um negócio para o senhor, porque a minha maior fraqueza é mulher. Eu falei, quantos anos você tem? 13. Dentro de mim deu um alívio. Ufa! Ainda bem? Entenderam, né, vaso? Aí eu falei assim, como que você vai responder para um adolescente? Moleque, sai daqui, Satanás! Não. Você tem que chegar, aquele jeitinho, né? Batendo e soprando. Vaso! Você gosta de mulher? Ele gosta. Falei, aleluia, hein? Tá no caminho certo, parabéns. Mas tá na hora errada. Falei, você já lavou louça para mamãe hoje? Lavou a cuequinha? Está estudando? Batizado nas águas? Batizado com o Espírito Santo? Trabalha? Aí eu puxei a cinta. Quer sentir a glória? Ele, por quê, pastor? Eu falei, menino, você está com 13 anos, vai curtir a vida, meu filho, vai estudar, vai falar inglês, vai aprender, vai ser crente, batiza nas águas, papá. Depois vai ter a idade certa para namorar. Mas percebe o tipo de pergunta? E aí você, líder, se você não tiver meta, se planejar, procurar se aperfeiçoar, se atualizar o Windows, se atualizar,
para poder trocar uma ideia, gerencia esse processo, entendeu? O senhor que falou sobre mensagem, vou usar um exemplo aqui, na verdade 2 que eu ouvi um dia. Pastor Ezequias Soares, um dos maiores teólogos do Brasil, que é o pastor de Jundiaí. Meu irmão, a pior coisa para alguém que vai pregar, para quem vai pregar, não para quem está ouvindo, é você pregar na frente de alguém que conhece muito. É duro. Você sentar, o pastor Ezequias na sua frente. Só que eu ia pregar para adolescentes. O pastor Ezequias era o pastor da igreja, então eu tinha que pregar do jeito que eu prego para adolescente. Sim ou não? Preguei do jeito que eu prego para adolescente. Eu aguento hardcore, doido. Os adolescentes, ele só assim, ó. Ele não estava entendendo. Eu falei, vamos fazer a interpretação do texto, pastor. É isso. Ali, aê. Quando acabou o culto, eu falei, agora tem que ter uma palavra de alguém que... Falei, pastor Ezequias, com muito respeito, senhor é um dos maiores teólogos do Brasil. O senhor não fica envergonhado de ver alguém pregando assim, desse jeito, o senhor que conhece tanto? Ele olhou para mim e falou assim, Jesus se fez homens para ganhar os homens. Jesus se fez homem para ganhar os homens. Eu falei, o que o senhor está querendo dizer? Se faça de adolescente para ganhar o adolescente, aquilo que você falou. Desça no nível deles, para que eles entendam uma palavra. Outra coisa, alguém já ouviu falar de Billy Graham? Sim ou não? Billy Graham chega num campo de guerra, vários soldados mutilados, sem pernas, sem membros, e aí ele vai orar para um soldado que tinha perdido as 2 pernas. Quando ele vai conversar com aquele soldado e falar do amor de Jesus, ele não falou de cima para baixo. Ele deitou no chão, virou o rosto e ficou deitado junto com aquele soldado, olho no olho. Ele desceu no mesmo nível. Se você, líder, não se atualizar, não procurar entender o que está acontecendo com aquela galera lá na sua igreja, você vai ter problema. Outra coisa, essa daqui eu vou ter que falar. Pastor, hoje eu recebi, eu estou com o WhatsApp aqui. Quer que eu abra o WhatsApp para vocês ouvirem ou não? Não, nem precisa, né? Um pastor Bisaga, pode vir pregar aqui no nosso Mega Ultra Power Congresso? Falei, quando? Olha, vai ser dia tal. Falei, poxa, pastor, já tenho agenda. Mas eu posso indicar algumas pessoas que pregam para adolescentes. Tiago, que veio aqui. Tiago de Assis, que é meu amigo. Tem Vanessa Tanaka, tem vários assim. Não, pastor, é porque tem que ser alguém aqui, porque o senhor sabe, né? Adolescente não tem dinheiro. É verdade, adolescente realmente não tem dinheiro. Sim ou não? Tem iPhone. Tem Nike. Tem Pix. Tem ou não tem, gente? Mas eu entendi o que ele falou, não vamos ser ignorantes. Ele está dizendo que o departamento, adolescente não trabalha, eu entendo, tá? Mas tem hora que vai ter adolescente que tem, pai tem condições de ajudar o departamento, vai ter adolescente que também não tem, e é justo a gente ajudar, abençoar, mas você, líder, tem que também ser criativo, amém ou não? Tem igrejas que o próprio ministério vai lá e ajuda com uma parte, suporta, mas também a gente como líder não pode deixar tudo para a igreja. A gente tem que ser criativo em alguma coisa. Quer ver uma coisa legal que adolescente gosta de fazer? Joga a trufa na mão deles e fala assim, ó, quem vender mais trufa vai ganhar uma trufada. A competição de vender, eles vão vender trufa na escola, eles vão vender. Aí eles vão lá e ajudam. Ah, vamos fazer uma camiseta é 20, vende por 30. Pegam lá um recurso. Por exemplo, onde eu estou, eu não queria falar que está gravando, né? Mas já tem 12 anos que tem uma rede de lanches, que eu não vou falar o nome, mas é um M grandão. Mas não falei o nome. Hã? Miojo. Estou brincando.
Gente, quando eu assumi o departamento de Campinas, meu pastor é mó engraçado, é gente boa demais. Ele falou assim, Bisnaga, assuma o departamento. Eu falei, assuma, pastor. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, falei assim, pastor, quanto tem no caixa? Ele falou, caixa? Você vai levar uma caixada na cabeça, vaso. Seja criativo, cara. É lógico que ele estava querendo dizer assim para mim. Seja criativo, mas eu estou aqui no suporte. Entendeu ou não? Fui orar. Falei, tá bom, Jesus. Oi, Jesus, o senhor me colocou no departamento, eu nem queria estar afim, porque eu era pastor de igreja. E eu era pastor de igreja, quando o meu pastor me chamou para ir para a sede para cuidar do departamento, tinha um monte de obreiro na hora da reunião de obreiro que ficava assim, um para o outro. Aí um dia eu percebi, eu falei, mano, eu chego perto, você fica, fala, mano, põe na roda. Mano, põe na mesa, vaso. Adolescente já ia falar, aí, truta, desenrola, mano. Não é assim? Adolescente, tá, irmão? Irmão que está assistindo, entenda que eu estou falando uma linguagem de adolescente, amém ou não? Aí ele, não, mano, os caras estão falando que você foi rebaixado no ministério. Falei, assim, na lata? Falei, rebaixado por quê? Não fiz nada, não caí em pecado. Não, mano, você era pastor de igreja. Tinha o quê? 200 pessoas na igreja. Você foi passeio para cuidar de adolescente, mano. Eu falei, adolescente na igreja não? Só que, vai levando. Tramontina. Falei, adolescente na igreja não? Legal, eu deixei uma igreja de 200 e estou assumindo um departamento com 4.000 adolescentes. E aí? Hashtag Verginha. Fui orar, porque não tinha dinheiro. Mas quem crê que quando Deus coloca um projeto na sua vida, no seu coração, Ele tem o recurso certo, na hora certa, para abençoar o teu ministério, diga amém. Um dia eu estou dormindo em casa, não sei se eu estava dormindo, se estava acordado, tem hora que eu viajo de olho aberto. Eu estava na frente do gerente do McDonald's. Ai, pronto, falei. Já falei mesmo, era o M, você já sabia. Um abraço, Big Mac. E no sonho eu falava assim para ele, eu preciso de 3.000 lanches para o congresso de adolescentes da Assembleia de Deus em Campinas. Aí acordei, falei, nossa, viajei, né? Porque o que adolescente gosta de fazer depois do congresso? O que vocês desceram para fazer? Adolescente não come. Adolescente come e dorme. Na verdade, o adolescente ele está numa fase que ele mais come. Fala, está em fase de crescimento. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Passou um mês, eu estou na frente do M. Lembrei do sonho. Falei, cara, vou entrar, vou perguntar. Quem sabe eles topam fazer? Falei para o cara que estava na entrada, falei, quero falar com o gerente. Ele falou, quem é você? Falei, eu sou um investidor. O cara olhou para mim. Acreditou. Quero falar com o dono da loja aí. O dono não está, é o cara aí que representa a franquia. Eu falei, pode ser. Deu uns 5 minutos, falou, pode entrar na sala dele aí. Falei, legal, eu sou pastor da Assembleia de Deus e tal. Aí me apresentei. Quando eu cheguei na sala, ele, tudo bem, meu nome é o Anderson, o meu é Paulo, tudo bem, Paulo? É o seguinte, eu preciso de 3.000 lanches para a Assembleia de Deus, o congresso de adolescente que a gente vai fazer, porque adolescente depois do culto sempre sai para comer, e eu quero então levar vocês para dentro da igreja, lá para o pátio, né? Não para dentro da igreja, lá para o pátio da igreja, para a gente fazer um bem bolado, montar a estrutura lá e vocês servir 3.000 lanches. O cara estendeu a mão para mim e falou assim, Pai do Senhor, pastor. Quem não deu glória a Deus é porque come o BK. Deus está vendo. Quero dar uma palavra para os calvos. Vocês entenderam, né, irmão? Tem uma promoção aí que quem for calvo e parar lá, ganha um lanche de graça. Meu irmão. Essa semana eu vou rapar a cabeça. Nada contra os calvos, tá, irmão? É até uma lembrança de que vocês são bênção. Aí quando eu falei, estava orando e Deus me falou que é para vir aqui falar com você 3.000 lanches,
Ele olhou para mim e falou assim: eu estava orando porque eu também preciso de evento e preciso também fornecer 3.000 lanches. Faz 12 ou 13 anos que eles nos apoiam. O adolescente, para participar do evento, ele compra o lanche, a coca lá, o refrigerante lá, a batata, e uma parte volta para o departamento pagar os custos do evento. Então fica tranquilo, se você tem planos, projetos, coloca diante de Deus, que Deus, vou repetir, que Deus, vou repetir, que Deus, vou repetir, que Deus, vou repetir, é dono do ouro, da prata, recurso ele tem, recurso ele tem, recurso ele tem, e se você crê, diga glória a Deus. Até que hora que eu falo, irmão? Até 5, porque eu só estou no primeiro bicho. Não, eu volto ano que vem e falo do segundo. Volto, depois falo do terceiro. Pode ser ou não? Mas estou acabando aqui. Diga comigo, formiga. O planejamento é você montar uma equipe. Posso dar um conselho? Não acontece em todos os lugares. É só um conselho. Experiência que eu tive lá. Os pais são fundamentais no envolvimento do departamento dos adolescentes. Ok ou não? Só que eu, como líder, não coloco pais para participar da diretoria do departamento. Pais podem se envolver de uma forma geral. Departamento, é bom sempre ser pais que não tenham filhos. Porque eu já tive muito problema de pais querer interferir na liderança, porque o menininho dela foi para o acampamento e ele não comia peixe. O meu neném não come peixe. E aí fomentar com outros pais, porque teve peixe. Então eu tive problema. Porque assim, diga para quem está ao seu lado com muito carinho, para ser líder de adolescente, tem que ser crente, cheio do Espírito, ter talento, ter chamada, mas tem que ter parafuso faltando. Não pode ser legal. Amém, irmã? Vou explicar o porquê. Você vai lá e compra um carro zero. Você não quer nem pôr na chuva. Carro de líder de adolescente. Você abre o porta-luva, tem adolescente lá dentro. O acendedor lá do não sei do que a gente usa o carregador, você olha, tem um adolescente lá dentro. E ainda sai orando, Deus, livra da blitz policial. Não é assim, pastor? Agora eu vou contar uma aqui. Irmão, eu não acreditei. Eu fui pregar num congresso no interior de São Paulo. Eu podia falar até o nome da cidade, mas eu vou evitar. Porque o líder, vai que o pastor dele está assistindo, vai dar BO. Eu estou lá. Está transmitindo? Não, então é Limeira. Fui pregar em Limeira. Aí o líder lá, muita gente boa, o Robinho, amigo meu, o telefone dele não parava de tocar. Blelelém, blelelém. Ele falou, mano, essa adolescente não para de me ligar, mano. Sabe que eu tô aqui no púlpito? Blelelém, blelelém. Aí ele falou, vou atender. Quando atendeu, ele, ô, Robinho! Era a menina. Você me esqueceu no porta-mala. Como assim? Todo mundo desceu, você fechou o carro e me largou. Adolescente não cabia no carro, falou, põe eu atrás, lá no porta-mala. Ele foi lá, então entra. Ele desceu correndo da igreja, do estacionamento, correu para a igreja, fechou o carro, travou, largou a menina lá. Eu falei assim, é líder de adolescente mesmo. Não pode ser legal. Amém ou não? Vocês gostam, né? Vamos lá. Planejamento envolve o quê? Os devocionais, momentos de recreação, sim ou não? Posso falar um negócio para vocês? Líderes. Vocês não são, por exemplo, babás. São líderes. Amém ou não? Vocês não são personal trainer. Eu tenho que levar os adolescentes para o campinho para treinar a correr. Não. Você pode até ir brincar, mas não é o seu papel. Ok ou não? O papel de um líder, além de cativar, de trazer para perto, né?
fazer com que o adolescente confie, tenha uma experiência bacana com você, com Deus e tal, é ensinar a palavra de Deus para ele. É ensinar esse menino a ir morar, ou essa menina a morar no céu. Amém ou não? Então, a gente tem que organizar esse planejamento legal, momentos de diversão. Tem acampamento aqui ou não? Vocês sempre fazem? Tem aqui, é tranquilo, pode ter acampamento, né? O acampamento sempre vai ter aquele que não tem condições. Meu irmão, quer uma ideia? Quer ou não quer? Chega naquele irmão que não tem filho na igreja. Fala, meu irmão, o senhor... Mas chega assim, ó. O que o senhor acha desses adolescentes no crack? Meu Deus, irmão, um absurdo, devemos orar. O que o senhor acha desses adolescentes na prostituição? Misericórdia, o diabo é sujo. Então, irmão, o que o senhor acha do senhor enviar, assim, alguém para a obra missionária? Ou quem? Um adolescente aqui da igreja, que não tem como pagar o acampamento. Investe na vida dele, por favor. O senhor está ganhando uma alma para Jesus. Amém ou não? Se o cara for crente e tiver um coração bondoso, ele fala assim, não, meu irmão, pode pôr 2, 3 adolescentes aí, que eu vou bancar. Amém ou não? Porque ainda tem corações generosos na igreja, irmão. Amém ou não? Então, lá no acampamento, aquela coisa toda, né? Mas tem os folgados também, eu vou falar. Estou aqui no meio de líder, vou falar. Tem pai e mãe que tem e não quer pagar. Eita glória. Congresso de adolescente, quanto que é a camiseta? 30? Muito caro. Estava vendo o pano, ele não é peruano, a malha não é peruana. Ah, vai orar, irmã. Vai orar, filho. É para o congresso. 30 reais é caro. Aí ele não compra, ainda fala que o líder está ganhando dinheiro em cima da camiseta. Mas chega na Copa, vai lá e compra a camisa da seleção, 200 conto. Compra lá a camisa do Corinthians, 150, 200, sei lá o quê. Para o filho ir brincar na rua e tal. Vamos parar com isso daí, meu irmão. Quem não tem condições, a gente ajuda. Quem tem condição, a gente tem que chegar e falar assim, ai pai, eu estou ligado que você tem dinheiro, seu carro ainda tem plástico no banco, você toma um quirana que você não quer nem lavar o banco, está lá, nem tirou plástico. Hashtag síndrome de pobre é fogo, né, irmão? Amarra o açúcar com o prendedor. Eita, glória. Vai, já vai, irmão. Teve uma mãe, eu estou falando para a Lida, então eu vou falar. Que ela chegou para mim e falou assim, pastor, meu filho vai para o retiro. Eu falei, vai. O nome dele está na lista? Tá. Ah, não pagou, né, irmã? Ele precisa pagar? Eu falei, por que a senhora está falando isso? Porque ele é músico. Ele toca. Eu falei, irmã, não tem problema nenhum, ele vai sem pagar. Só que ele vai ficar 4 dias sentado lá no barranco, com o violão, tocando e cantando, os 4 dias do acampamento. Porque ele é músico. E músico não come, não dorme, não toma banho, não se diverte. Ele não tem bolsa? Tem. Chegar lá no acampamento, ele vai dar um monte de bolsada nele. Aí você olhava para a pessoa, carro zero na porta da igreja. E aí você, líder, que tem um coração que ama os seus adolescentes, você sempre vai dar um jeito dele ir. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Quem está me entendendo, diga amém. Bom, planeje ideias, devocionais, EBA, Escola Bíblica de Adolescente, eu não sei se aqui tem, Congresso Geral. Tem uma igreja em Jundiaí, que é do nosso amigo Cláudio Leandro Dourado, que eles têm o vestibular Teens. É muito legal isso daí. É como se fosse um Enem, com todos os adolescentes do campo, sobre conhecimentos bíblicos. Olha que legal. E aí o vencedor do Enem, do vestibular, ele ganha curso teológico de graça na igreja, né? Ele vai ganhar lá livros. Importante isso daí. Por quê? Dá um incentivo para a meninada. Amém ou não? Vamos para o segundo bicho ou posso parar? Pode ser? Segundo? Vamos lá, coelho selvagem. Diga comigo, coelho selvagem. Ô, gente, o coelho é mó barato. Por quê? O coelho, o texto vai dizer aqui o seguinte, ó. Os coelhos, verso de número 26. É um povo fraco, frágil. Mas eles fazem as suas casas na rocha. Aonde que ele faz a casa, gente? E o que representa a rocha na Bíblia?
Estabilidade. Amém ou não? Líder não pode ser Nutella. Ah, vou falar, pronto, agora veio. Ai, eu não vou ficar mais no cargo. Porque o pastor, ele não deixou eu colocar o fundo da parede preto. Perguntaram se eu tenho problema com a parede preta. Eu não tenho, eu não gosto, mas eu não tenho problema nenhum com parede preta. Parede verde não muda a minha vida. Mas aquela preta lá, que legal. Muito bonita. Legal. Eu sou de uma geração que eu sou um pouco mais tradicional. Mas, gente, nada contra. Não é isso a questão, né? Enfim, tá? Mas tem líder que quer abandonar o trabalho por qualquer coisa. Por qualquer crítica que ele recebeu. E o Coelho, ele tem alguns fatores aqui de ensinamento para nós. E uma delas é o quê? A estabilidade. Por que a estabilidade? Porque a formiga, né, que nós já falamos aqui, e o coelho, traz dentro dessa lição a prudência. Diga comigo, prudência. Você sabia que o coelho, ele busca alimento só no período noturno? Porque ele é prudente. Qual é o maior inimigo, né? O maior predador do coelho selvagem? A raposa. Entendeu ou não? Então o que o coelho faz? Faz a casa dele no meio das rochas. Quando a raposa vem, ele entra no meio das rochas e está salvo. Ninguém pega ele. Prudente. E é legal a gente entender também que traz aqui a estabilidade. Ô líder, deixa eu falar um negócio para você. Tem hora que a gente coloca um propósito, sim, a gente faz um planejamento legal, sim ou não? Esse ano eu vou fazer isso, tal, já tenho a ideia de quem vou chamar para cantar, pregar. Aí você leva para o seu pastor faz assim, ó, esse não, nesse não, esse não, e você, eu não quero fazer mais isso aqui não. O pastor não confia em mim, ele não confia, eu não quero mais não. Não, você tem que ter estabilidade, firmeza. Pô, peraí, se o pastor não quer alguma coisa, ele sabe. Um dia lá em Campinas, eu fui levar o planejamento do congresso. Falei, pastor, quero esse cara pregando. O pastor fez assim, esse? No meu ponto de vista, era o melhor pregador que tinha. Esse daqui, esse cara não é crente não. Falei, o quê? Deixa pra lá. Então meu pastor sabia de coisas que eu não sabia. Amém ou não? Você tem que ter estabilidade, porque quais são os inimigos da liderança? Vou falar alguns. O diabo. Sim ou não? Paz. Alguns. Eu não vou falar isso daqui não. Não vou falar não. Não, vai dar ruim pro meu lado. Eu preciso voltar ano que vem. Mas eu vou falar. Não é inimigo, bem inimigo. Mas é obstáculos às vezes. Não vou falar não, deixa pra lá. Não, de alguns líderes que não correm junto. A sede diz, é direita, vamos pra lá, todo mundo. Não arruma rolo pra mim, não. Estou brincando. Não, vamos lá, para o meio, vai, sei lá. A sede fala assim, nós vamos esse ano traçar esse projeto, papapá. O que é para todo mundo fazer? Vamos correr junto, pô. A nossa liderança falou que é desse jeito. Segue o fluxo. Mas sempre tem aquele que fala, não vou não, porque lá, não sei o quê. Meu filho, não está feliz? Vaza. É melhor você não ter cargo do que ser rebelde. O pecado não é você deixar de trabalhar, o pecado é você se rebeliar. O pastor deu uma ordem, irmão, é que nem a formiga. A rainha está lá na colônia, as formiguinhas estão lá trabalhando, papapá, em prol do reinado dela. Então, não é por qualquer coisa, por qualquer problema que você vai desistir, irmão.
Ah, um adolescente lá se magoou e tal, chorou, eu não consigo, parece que não dá. Não, tem que ter estabilidade. Você é líder. Vai vir luta, vai vir muita coisa que o seu pastor nem vai saber. Vai bater no seu peito e falar assim, deixa comigo, rola que eu chuto. Isso daí eu vou resolver. Tem estabilidade. Eu trabalho com ele, eu conheço. O pastor às vezes conhece a cabeça da igreja em geral. Jovem, tal. Mas do adolescente, é você que está ali com esse adolescente dia a dia, sabendo dos problemas. Não, levanta a mão que tem uma palavra de Deus para sua vida nessa tarde. Se você crê, levanta a mão. Deus te colocou ali, não foi para você ter cargo. Deus te colocou ali para você ser um instrumento da parte dele para salvar um adolescente. Quem está entendendo, diga amém. Vamos correr? Eu tenho mais 1 minuto. Diga comigo, gafanhoto. O gafanhoto, ele é muito legal, porque ele não tem rei. Mas sozinho ele não faz nada. Só em bando. É aquela praga mesmo, aquela facção. É o PCG. Primeiro comando de gafanhoto. Não, essa veio agora, hein? O ano passado, retrasado, teve uma praga de gafanhoto aí que pegou a Argentina, o Uruguai, e estava todo mundo com medo de vir para o Brasil. Quem lembra disso? Foi um pouco depois da pandemia, mesmo na época da pandemia. Uma praga de... Por que os agricultores estavam com medo? Porque um bando de gafanhotos ia acabar, por exemplo, com o agro. Um líder sozinho faz alguma coisa, irmão? O que o gafanhoto está ensinando para nós aqui? Temos que andar em unidade, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Tem que ter conexões. Vou repetir, tem que ter conexões. Você tem que ser amigo do líder A, do líder B, do líder C. Vem aqui, coopera comigo, coopero contigo. Prega aqui, prego lá. Vai, traz alguém para cantar aqui. Conexões. Ninguém, líder, faz a obra de Deus sozinho. Você tem que ter conexões. Eu tenho conexão com um monte de gente lá de Campinas, região, o Claudinho, Jundiaí. Aí um dia, Deus colocou no meu coração. O Cláudio, pode procurar e perguntar para ele da campanha Cell Teens. O que é campanha Cell Teens? C-E-U, Teens. Campanha Evangelística Unida, Teens, com adolescente. Chamei o Claudinho, que é um amigo, um irmão. Falei, Claudinho, Deus colocou um propósito no meu coração. Ele o quê? Nós somos amigos de todos os líderes aqui da região. Região de Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva, aí vou trazendo para cá. Vinhedo, Valinhos, Campinas, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Circuito das Águas, Sorocaba, Rio Claro. A pastora que vai estar aqui amanhã, a esposa do pastor Osmar, né? Eles participaram da campanha Celtins. Aí o Claudinho falou assim, mas o que você está querendo fazer, Bisnaga? Vamos fazer um café da manhã e reunir todos esses líderes da região. Legal. Aí começou com devocional. Devocional para líderes. Porque, eu vou falar agora e você também tem que entender. Líder cuida, sim ou não? Mas líder precisa ser cuidado também. Senão daqui a pouco você está doente e ninguém está cuidando de você. Por isso você tem que ter conexões. Está estressado, ai meu Deus, eu vou me jogar da cadeira. Não precisa, liga. Quem que é líder aqui? Vai, de 2 congregações, levanta a mão. Nome da irmã? Jane. Lá atrás, a irmã Luciana, e a irmã ali? Neuza, Luciana e Jane. A Jane está, eu vou me pular desse degrau. Não precisa fazer isso. Irmã Jane, liga para a irmã Luciana, liga para a irmã Neuza, vamos na padaria aqui, vamos sentar, chama um café com leite, com pingado, sei lá, um pão de queijo e põe para fora. A experiência dela vai te ajudar, a experiência dela vai ajudar a outra, aí um vai ajudar o outro. Eita, glória a Deus, né, irmão? Você não deu glória a Deus porque você não precisa tomar café, né? Mas tudo bem. Uma vai ajudar a outra. Quem está entendendo, diga amém. Vamos tomar café. Sabe o que saiu no meio desses cafés? Cruzadas evangelísticas com os adolescentes. Primeiro foi em Jundiaí. Mais de 60 ônibus do interior. Invadimos Jundiaí.
com a segurança do transporte, né, da Secretaria de Transporte da cidade, parou a avenida, aqueles caras de moto, os ônibus chegando, os adolescentes com bandeira, faixa, Jesus, Jesus, bagulho foi hardcore, doido mesmo, irmão, Jesus, invadimos um ginásio de esporte, 3.000 adolescentes naquele ginásio, Tiago de Assis pregou, 60 almas e mais de 70 batizados com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Por último, lagartixa, diga comigo, lagartixa. Para entrar no palácio, está aí no texto. Naquela época, para entrar num palácio do rei, tinha toda uma cerimônia, tinha que ter um convite do rei, sim ou não? Tinha um protocolo. Diga comigo, protocolo. Para o homem entrar no palácio, tinha um protocolo. Só que o sábio aqui está dizendo o seguinte, mas a lagartixa, o aranha, está lá dentro do palácio dos reis, perto do rei, sem protocolo nenhum. Diga comigo, ousadia. Se você, líder, não tiver ousadia, o seu departamento vai ser um departamento quase parando. O que o líder tem que fazer? Vamos para cima. Ousadia. Vamos fazer um acampamento. Não tem dinheiro. Marca a data. Como assim? Trufa, coxinha, irmão que vai ajudar, vamos fazer, Deus vai dar vitória, se o propósito é esse, Deus está na frente, Deus vai fazer, não sei quem, vai ajudar aqui, o outro vai fazer a comida lá, ousadia, vamos orar, campanha de batismo com o Espírito Santo para os adolescentes, aí pastor, mas e aí, vamos orar, traz os adolescentes, devocional, palavra sobre o Espírito Santo, vamos orar, Jesus vai batizar, ousadia. Adolescente que está com depressão, crise, está fazendo um tratamento psicológico, tudo isso é válido, tá, gente? Tem que ter ajuda do céu e ajuda às vezes com algum profissional aqui na terra. Mas, quem sabe, ousadia, que Jesus vai curar essa adolescente, que Jesus vai salvar os pais desse adolescente. Ousadia, vamos orar, Deus vai fazer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O congresso, vamos fazer, vamos para cima, vamos trabalhar, Deus vai dar vitória. Evangelismo, põe os adolescentes no semáforo, com aquela placa bem grandona assim, ó. Jesus te ama, se você crer, buzina aí, daqui a pouco, todo mundo buzinando, Esses dias um grupo da nossa igreja, pastor Gisel, os irmãos doaram mais de 500 garrafinhas de água. Um calor em Campinas, os adolescentes foram tudo para o semáforo, com as garrafinhas em caixinha de isopor, entendeu ou não? Com a placa, aceite uma água de presente. Aí o cara baixava o vidro, o adolescente dava água, aí o adolescente falava assim, ó, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que Jesus te der, nunca mais você vai ter sede. Aí o cara pegava a água, tinha ganhado de graça, né? Obrigado. Eu já sou crente, não devolve. Já bebeu dessa água, vaza. Vai que o de trás vai aí, entendeu ou não? Diga comigo, ousadia. Posso orar por você? Fique em pé em nome de Jesus. Não vai dar para falar mais por causa do horário. Eu fiquei quase 40 horas sem dormir. Eu fui dormir agora de manhã, das 11 a 1, mais ou menos, né? Irmão, eu sou lá da quebrada de Campinas, tá, irmão? Sou lá da quebrada, o bagulho é hardcore, é doido mesmo, né, irmã? Eu sou daquela galera que o povo da glória a Deus sai rodando. Eu sou dessa galera. Mas Deus fez promessas. Obrigado, irmã, que só deu amém aí. Só a irmã vai receber promessa, tá? Aí Deus fez promessa. Aí, esse final de semana, 8 dias pregando nos Estados Unidos. Olha que coisa, irmão. Eu não sei nem falar inglês, mas cheguei lá. How are you? Good morning. My name is Little Brad. Bisnaga, né, gente? Ah. This is Brad. I am Little Brad. Oh, gente, no quarto dia eu já estava quase perdendo o português. Eu não conseguia falar mais português. Não é sério, irmão. A pessoa falava comigo, eu só, ok, no, ok, no. 5 dias, ok, no, ok. Mas é Deus que faz, irmão. Eu acho que se eu tivesse lá naquela congregação com 200 pessoas, eu estaria lá até hoje.
Mas Deus me tira para cuidar de um departamento que ninguém queria. Mas esse departamento faz com que a gente vá para lugares que a gente nunca sonhou. Você crê nisso? Você não está cuidando de nenhum departamento pequenininho. Não. Pelo contrário. Se a igreja aqui em Uberlândia abriu espaço nessa tarde para vocês, é porque essa igreja confia e acredita que através de vocês, Deus pode fazer algo sobrenatural. Quem está me entendendo, diga amém. Levante as suas mãos, Senhor Deus e Pai. Quero te agradecer por essa tarde onde nós aprendemos um pouco da tua palavra. Senhor, que nessa tarde o Senhor possa dar a cada líder, a cada regente, a cada irmão, pai e mãe que tem ajudado nesse departamento, estratégias, um planejamento, para que ele possa trabalhar de uma forma organizada para o teu reino. Senhor, dê estabilidade, dê conexões a eles, que eles possam trabalhar em unidade, mas o melhor, Senhor, dê ousadia. Ousadia de orar para um adolescente ele ser liberto, orar para um adolescente ele ser livre, orar para um adolescente ele ter um propósito, orar para um adolescente ele ter um chamado, orar para um adolescente no futuro ele ter um emprego, orar para um adolescente no futuro ele ter um estudo, orar para um adolescente no futuro ele ter um chamado, orar por esse adolescente no futuro ele ter uma família, orar por esse adolescente ele ter a certeza da salvação, orar por esse adolescente ele ser cheio do Espírito Santo, orar por esse adolescente ele ter dons espirituais, orar por esse adolescente ele ser uma referência onde ele andar. Por isso abençoamos nessa tarde líderes, regentes e todos aqueles que estão trabalhando nesse departamento para a glória de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Dá um abraço quem está ao teu lado e pergunta para ela assim: que bichinho você é? Amém. Deus abençoe.